você vai entrar no ar. O programa Show, aqui é você, vai entrar no ar. O programa Show, aqui é você, vai começar. É a Sônia Ferreira, Jango da Mangueira, que vai apresentar. É a Sônia Ferreira, Jango da Mangueira, que vai apresentar. A Rádio Arte Show FM tem o prazer de anunciar. O programa Show, aqui é você, vai entrar no ar. O programa Show, aqui é você, vai entrar no ar. Boa tarde, queridos ouvintes, telespectadores. Dei um tempinho, mas agora estou voltando. Rádio Arte Show FM, programa O Show Aqui é Você. Hoje, pelo site da rádio, amanhã pelo YouTube, e me deu uma rouquidão. Domingo, pela TV Faz.com, às 12 horas. Então, mudamos o horário, né? Que era 15 horas, passamos para 14h30. E hoje temos como convidado, boa tarde, nossa diretora. Boa tarde, Sônia, como foi de ano? Foi bem. Graças a Deus. Isso aí, meio doentinha, mas fui bem. E estamos hoje aqui com o Luiz Macedo, nosso convidado de hoje, que vai nos falar um pouquinho sobre a sua trajetória no mundo do carnaval e do samba. Boa tarde, Luiz Macedo. Boa tarde, dona Sônia. Como é que você está? Tranquilo, graças a Deus, tudo bem. Como é que passou o Natal, Ano Foi Novo? ótimo, Ano Novo, Natal. E eu quero agradecer o convite a você e de estar aqui na Arte Show, né, na Rádio Arte Show. Vou falar a mesma coisa. Obrigado, dona diretora. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. E estamos aí, estou aí para falar o que me for possível. Então vou fazer umas perguntas para você. Você é ator? Sou. Então fala um pouquinho sobre essa Bom, sua história. apesar que eu não atuo há muitos anos, né? Mas é uma coisa que eu comecei com 11 anos de idade. De 11 para 12 anos. Eu cantei num coro da peça O Boi e o Burro, A Caminho de Belém, que era de Maria Clara Machado, lá no Teatro Tablado. E encerrei também fazendo uma peça, A Volta do Camaleão Alface, já no palco, fazendo o papel do vovô, contracenando com Luiz Cardoso, Fernando Eiras e outros que seguiram a vida artística. Eu parei. Mas aí, durante esse período todo, eu comecei a fazer, estudei arte cênica, estudei dicção e impostação de voz e uma série de coisas, fazendo várias peças. Ganhei revelação com a peça La Putain Respectable de Jean-Paul Sartre, lá no teatro, que foi exibido durante 6 meses no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, que eu fazia o papel do negro, né? E era uma peça muito interessante, continua sendo uma peça atual. É sobre o preconceito, tanto racismo quanto social. Verdade, continua, né? Continua. Isso é uma coisa que estão debatendo, mas ainda hoje você viu no RJTV Isso, a menina da Portela, a garotinha, foi dançar, sambando, e sei lá, que eu não pude acompanhar, que eu vim pra cá. Aí falaram vários, xingaram a menina, entendeu? Mas... E as pessoas sabem que isso vai dar problema. Sabe, mas sabe o pessoal gosta dar, de fazer, continua. não adianta. O pessoal gosta, ainda mais com a internet, aí que o pessoal gosta mesmo. Mas sabe que vai ser processado, né?
Mas Aí eles não aprendem. foi isso aí, eu peguei, fiz várias peças e encerrei também com uma peça infantil, que foi a primeira peça infantil minha, que até me deu aula de riquezas de palavras, foi até uma atriz da Globo mesmo, né? Que na época resolveu, porque eu não tinha assim muito conhecimento. Eu fazia a peça, eu ganhei prêmios como cômico, como drama, mas nunca tinha feito peça infantil. Da Maria Clara Machado, e era uma peça até interessante, porque o vovô era preto, o neto era branco, que era o Fernando Eiras, tinha uma menina que hoje, no momento, eu não me lembro o nome, não. E Luiz Cardoso dirigia, foi ela, aliás, que me deu aula de riquezas de palavras, né? Que é diferente de um drama ou de uma comédia, e encerrei ali, né? E parei de fazer carnaval, parei de fazer teatro, Por que nunca mais você voltei. parou? Não, eu parei porque chegou um momento que não dava mais para mim. Por quê? Tá? Porque eu precisava de muita força de vontade. Quantos anos você ficou como ator? 20 anos. 20 anos? Foi, parou? Parei nas portas Se aborreceu? de... Não me aborreci. Eu tomei uma decisão de não voltar a fazer mais. Porque naquela eu não trabalhava você até... gostava e Então, tava eu não bem. trabalhava até 21 anos. Aí o meu primeiro emprego, eu tinha feito até contabilidade, meu primeiro emprego, eu tinha que trabalhar, claro, e dividir o trabalho com a arte é uma coisa muito difícil. Eu, por exemplo, tinha que pedir licença do emprego para poder ensaiar à tarde, porque os ensaios eram à tarde. Isso aí estava me dando muito problema, porque eu também não poderia perder Com o certeza. dinheiro, porque eu precisava de aula alimentar, Claro. né? E Então, por esse motivo, não com estava dando família. para conciliar as duas coisas. Isso, não né? estava dando para conciliar. Eu Você teria que precisava ter- trabalhar e não podia. eu não e quis. não podia faltar o Porque trabalho. eu poderia para os deixar ensaios. de trabalhar e pá, né? É. Porque quando eu fiz enfermagem, eu só fiz enfermagem. Os estágios e tudo, mas eu tinha uma bolsa que o governo me patrocinava uma bolsa para eu poder fazer. Aí eu parei aconteceu eu ter que fazer carnaval. Porque eu era folião de clube, né? Não era muito ligado à escola de essas samba, não. perguntas a você. Uhum. Fala um pouquinho sobre artes plásticas. Bom, a arte plástica foi o seguinte, eu não fiz faculdade, eu não fiz escola de belas artes, eu fiz Sociedade Brasileira Mas foi de depois, Belas né? Artes. Foi depois do ator. Não, porque era tudo vinculado. Eu com 14, existia onde eu morava, existe até hoje, um Carioca Esporte Clube. E eu com 14 anos, eu e mais 3 colegas pintamos, fizemos a decoração para o carnaval daquele ano lá. Não me lembro a coisa, mas eu devia estar... foi em 1959, não, 1955 ou 56. Quem era o presidente de lá ainda era o grande, né, compositor Haroldo Lobo. Ele era presidente desse clube. Então, sou desde a época do Bloco da Bicharada. Eu adorava aquilo ali, eu adorava curtir aquelas coisas todas, mas eu não tinha noção em relação a trabalhar para carnaval. Nós tínhamos um grupo, vestíamos fantasiado, né? Mas eu nem sabia o que era um paetê, para dizer a verdade. O que aconteceu? Mas eu sempre tive o dom para arte, para pintura e tal, para escrever. Eu escrevo desde 12 anos. Né? Um grito de liberdade. Eu tinha 12 anos com uma colega que nós escrevemos, mas não editamos nada, só
escrevendo. Escreveu por escrever. Escrever por escrever. Depois eu fiz uma peça escrita, escrevi o contraste também. Então o meu dom para a arte sempre foi muito ligado a isso. E desenho eu sempre desenhava. Aí quando eu estava com 17, 18 anos, aí eu enderecei mesmo na arte, na arte plástica. Entendeu? Aí tinha a Sociedade Brasileira de Belas Artes, que hoje em frente ao Bola Preta. Aí eu fiz um curso ali de 3 anos, natureza morta, paisagismo, mas depois natureza viva, e continuei pintando até um certo ponto. Depois eu parei também. Por quê? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Eu acho que foi eu continuo dizendo que foi até uma certa falta de persistência mesmo, né? E se você já tinha esse dom? Eu já tinha um dom de tudo, mas era dom que financeiramente não tinha, e eu tinha um compromisso. Não, se desse, porque até um certo ponto deu para fazer, mas depois de um certo ponto não. Então não tinha como, eu tinha que me sustentar. Ainda tinha uma mãe e tudo. Meu pai já tinha falecido, então... Nessa época você ainda não era técnico de enfermagem? Não, técnico de enfermagem eu já estava com... Foi logo depois da última peça que eu fiz, A Volta Camaleão Alface. Aí Maria na Clara arte Machado. plástica você também não tinha? Não, artes Como plásticas eu comecei com 17, 18 anos, Aí mais não, ou menos. aí depois que teve que arrumar o trabalho, né? Eu comecei a trabalhar com 22 anos. Foi na Mesbla. Meu primeiro trabalho eu trabalhei no escritório da Mesbla durante 7 anos. Depois eu saí, fui trabalhar no escritório de supermercado Pega e Pague, e nesse inteirinho eu pedi uma licença para fazer A Volta do Camaleão Alface, que eu tinha voltado a querer tentar Ser ator. ser ator de novo. Pediu licença? Tive que pedir licença para poder os Eles ensaios. deram? Me deram. Eu não sei porquê, o gerente foi com a minha Quanto cara. tempo? Eu levei 1 mês de licença, né? Levei 1 mês de licença porque eu tinha que sair, era tarde, era no Teatro Santa Rosa, ali no teatro, em Ipanema. Aí eu fiquei 1 mês ensaiando à tarde, então não tinha como trabalhar, era uma coisa ou outra, mas depois eu pensei, eu perco esse emprego, como é que vai ficar? Entendeu? Aí não dá condições. Eu morava naquela época no Jardim Botânico, que não é, já naquela época não era, vamos dizer assim, já era gasto, né? Já era gasto, apesar de tudo, era um gasto morar ali naquela época mesmo, no Jardim Botânico, apesar de, era um bairro, o Jardim Botânico, apesar de Zona Sul, ele não era um bairro Copacabana ou Ipanema. Naquela época não era. Né? Aí foi isso, aí então, eu estava numa confecção de uma amiga minha lá em Copacabana, e ela me pediu para... Não, ela me pediu não. Veio uma outra amiga trazendo uns modelos de roupa, mas que ela não poderia deixar, que ela teria que desenhar. Aí eu cheguei e falei, se você quiser eu desenho. Aí eu desenhei, aí nesse desenho ela falou, Marcelo, se você fizer um curso de figurinista, eu te emprego aqui. Foi aí que eu mudei para Copacabana, porque eu fiz o curso pelo Senac de desenho de moda e figurinista e comecei a trabalhar ali na confecção, mas veio o Plano Real, aí fechou as fábricas, e também me mudei, fui para o centro da cidade, morar no centro da cidade, e uma supervisora minha lá no hospital falou assim para mim, aí, estamos precisando de um figurinista numa escola de samba lá em Jacarepaguá. Aí eu peguei, virei e falei assim, tô junto.
Aí entrei, comecei a trabalhar com carnaval naquela época. Mas parei 4 anos. Só em 98, que uma amiga minha chegou perto de mim e falou, no Rosa de Ouro, ela era da velha guarda do Rosa de Ouro, presidente da velha guarda do Rosa de Ouro, e ela me pediu para me desenhar uma roupa, um vestido para... Aí eu peguei e fiz. Fiz a roupa, aí o carnavalesco chegou perto de mim e perguntou se eu não queria trabalhar com eles. Aí eu comecei a trabalhar fazendo os figurinos para ele. No outro ano eu fui chamado para uma outra agremiação. Aí eu fui, foi aí que eu comecei a ter consciência do que era um carnaval. Trabalhar para a escola de samba, trabalhar para um bloco de enredo. Agora, Aí só esse pedacinho para mim é importante. Conheci uma pessoa super importante para mim, que você conhece bem, conheceu, né, porque faleceu, Geraldo Silva, da Rio Povo. Isso. Ele me pediu para fazer um enredo de Vera Lúcia Couto, que foi a primeira Miss Brasil negra, né? Aí eu fiz o enredo dela. Fala um pouquinho sobre seu pai. Seu pai era como é? Era dono de lavanderia? Ele era dono de uma tinturaria. Eu morava no Jardim Botânico, eu era dono de uma tinturaria, mas ele vendeu a tinturaria. Seu pai era português, né? Ele era português. Aí ele faleceu, né? Aí nós continuamos morando no Jardim Botânico, mas já não era mais a mesma coisa. Sim, você cuidando da sua mãe, né? E ela cuidando de mim também. Porque você é filho único, né? De pai de mãe, sim. Pai de pai, não. Pai de pai tem uns 5. Agora, fala um pouquinho sobre... Você foi instrutor de adereços. Isso aí aconteceu também. Você dava aula lá No na carnaval, manhã, né? para mim, tudo foi assim, sem querer. Eu já fazia carnaval, fiz o carnaval Tupiniquim da Penha Circular, que o presidente era o Nelson Cebola, que depois passou para o Biraci Reis, que é o sobrinho dele. E eles tinham uma ONG, né? O sobrinho dele tinha uma ONG, o Neném, chamado de Neném. Ele tinha uma ONG, então eles conseguiram pela cidade do samba, precisava de alguém que desse aula de adereço. Como eu já trabalhava com isso, aí eu comecei a dar aula lá, quem me pagava era Você dava aula na cidade do samba? Não, eu dava aula na ONG, mas quem pagava era... Os supervisores eram o Milton Cunha e a Célia Domingues. Aí então eles que eram os organizadores. Aí eles, através do supervisor, através da ONG de um supervisor, aí me chamaram para trabalhar na ONG, mas quem me pagava era eles que me pagavam. Vem cá, você não quer ouvir uma música? Ô Flávio, bota uma música aí de carnaval aí. De carnaval? Bota a escola de samba. Qual é que você prefere? O que eu prefiro mesmo, por incrível que pareça, né? É do Jorginho do Império, Sobre o Mar. Eu esqueci o nome. O mar silencioso, mar. É isso aí. Do horizonte. Porque eu não tenho repertório. Bota do Império, então. Qualquer uma do Império? Bota. Só um minuto. Vocês querem água? Quer água? Não, muito obrigado. Exatamente. Não vou dar mangueira. Mangueira chegou a mangueira. De 2020 em homenagem ao Senhor da Mangueira. É como final, gosto que você vai falar sobre isso. Eu só estou observando. Isso. Ai,
Então põe depois. Eu não tenho ele, eu tenho ele, mas tá no outro celular. Será que foi que eu dou? Perto de mim? No YouTube tem. Tem no YouTube tanto Já dele depois quanto você do vê o Onésio. enredo do Tambor da Manhã. 2023. Em homenagem a ele. 100 anos de Xangô da Mangueira. Unidos da Ponte. Tá depois, quando ele fala. Vou ter que ver pra baixar. E qual é o nome? Ó, tem dois, se for possível, tem dois enredos. Um é do mesmo ano. Em homenagem a Não, só falar qual é a escola. União de Campo Grande. Ah, essa eu tenho. Do Onésio eu tenho. Do Onésio, então, esse daí. E o outro é o União da Ponte. 100 anos de Xangô da Mangueira. Se você puder botar esses dois, eu falo sobre esses dois. Depois, como perguntar, você fala. Claro, eu adoro entrevista, eu adoro entrevista. Você sabe o ano? 2023, O da Ponte? todos dois. Eu vi o carnaval dos dois no mesmo ano. É Unidos da Ponte, né? Unidos da Ponte. Não, União da Ponte. Ah, Unidos. Unidos da Ponte é aquele de São João de Meriti ali. Alguma, São João de Meriti. União da Ponte é um vermelho e branco, igual o União de Campo Grande também, vermelho e branco. Não apareceu não. Só tá vindo Unidos. É vermelho e branco esse? Não, Unidos da Ponte. Unidos da Ponte. União da Ponte. É bloco, tá? Não é escola de samba não. 2023. Não vem nada no YouTube. Nada? Eu vou escrever bloco, peraí, deixa eu só botar. É bloco. Deixa eu só botar aqui o negócio de Campo Grande aqui do Onésio. Tem o... Não, esse aqui tem aqui, do Onésio tem aqui, que era a abertura do programa dele. Aham. Tem não. Não parece, não. Só aparece no Unidos da Ponte. Botei bloco, mas só aparece Unidos da Ponte. Unidos da Ponte? É. Qual é a cor que tá aí? Vermelho e branco? Não, azul. Então, porque o Unidos da Ponte realmente é lá... O Unidos da Ponte parece com a Portela, o símbolo da Portela. Não. Esse aí é vermelho e branco. Não tem nada mesmo, não. Maurício, vai botar seguidinho não, né? Não. Vai. Você também foi um instrutor de jurados para bloco e samba. Fala. Aí, pô, semana feliz. E ela não me falou, você tá no aniversário. E ela não feliz, você tá como se
Tipo, lá, uma se você não quiser, ia ficar com dinheiro, ia ficar com dívida. Ela está super agradecida a você. Na loja eu tenho, na loja você eu comprei a satisfação na Shopee. Pô, sabe quanto eu estava devendo R$900? Sabe quanto eu quitando tudo, sabe quanto eu paguei? R$600. E aí, depois eu vou R$1.600 para você. Patrocinador do programa não entrou esse mês. Aí eu conversei, aí eu dei 1.500 e aí agora dia 7 de fevereiro eu vou patrocinador não. Aí o que eles souberam pra ganhar, eu vou ter que dar tudo pra eles. Mas aí eu já combinei com não, dia 7 de fevereiro eu já patrocinador. Patrocinador é 5.000. A gente paga 3.000 de TV. Só que eu paguei esse mês, eu paguei 1.500. Então eu tenho que pagar 1.500 para fevereiro. Aí desses 5.000 vai tomar 500 ainda. Aí o França falou, não, isso aí você vai impostar tudo o dinheiro que você pegou e tirou do seu bolso. E aí mês que vem você vai e tira já para os mil que você deu, você vai poder sair. Fica aquilo lá. Aqui lá em frente, o que lá? É salão de beleza e loja de consertar computador. Não, isso aqui não. Aqui vai pra mim ele não tá pagando. O meu, pra mim, não tá pagando mais, porque já me deu dinheiro pra caramba. Da minha tia também, já deu dinheiro pra caramba, não vai pagar mais. Google. Sônia, voltando. Eu já gostei muito do Império Serrano. Eu gosto, continuo gostando, bem entendido. Continuo gostando. Mas hoje, depois que eu entrei para o mundo de carnaval mesmo, eu gosto de quem quem se apresentar melhor. Isso tudo foi depois que eu passei a ser jurado de escola de samba e de blocos. Aí eu comecei a ver esse lado. Observar melhor. Então, geralmente é aquela escola que melhor se apresentou. Eu fico estudando as escolas. Normalmente você julgava o quê? Geralmente eu julgava enredo, fantasia, comissão de frente, mas geralmente é enredo, vamos lá. A parte que eu mais julgava é enredo. Entendeu? Agora, julgar fantasia... Você era muito carrasco? Não. Não, eu acho que não. Eu procurava ser justo. É, porque eles trabalham tanto, fazem tão bonito. Procurava ser justo.
Se não merecesse, eu daria uma nota justa, não ia dar 10 para um. Com Entendeu? certeza. Porque é peninha, não. Mas não também daria uma nota para arrasar com a agremiação. Com certeza. Porque Você fez também Solana Trindade. fui campeão no Fala um Rio. pouquinho. Fui Fala um campeão pouquinho. no Rio e fui campeão em Caxias. Por sinal, ele era amigo do Rubens Confetti, né? E dele eu conto a história, desde o princípio, do início, tudo que ele passou. Depois ele foi um dos fundadores também do Teatro Negro, né? Teatro Experimental do Negro. E foi essa história toda até o falecimento dele, que ele faleceu. É um cara super culto, inteligente, mas, segundo o relato, a situação financeira dele não era boa na época. Foi você que escolhia esses enredos? Ou era o Não, bloco? esse depende. Tem enredo que eu escolho e tem enredo que às vezes é me sugerido e tem outros. Por exemplo, o Solano Trindade, um ano antes, foi o secretário de Caxias, municipal de Caxias, que deu ideia para o Jorginho, estavam lá com ele numa reunião, eu achei a ideia maravilhosa. Qual era o bloco? Flor da Primavera. Foi da Primavera, lá em Caxias, né? Em Caxias. Então a gente ganhou esse ano, ganhamos em 2016 e ganhamos em 2017. Em Caxias. Aqui no Rio teve alguns probleminhas. Nós tiramos em quinto em 2016 e tiramos em segundo em 2017. Aí eu fui lá para Bangu. Pra onde? Bangu. Tia Seata. Não, Tia Seata eu fiz no Recreio, Oba-Oba do Recreio. Fala um Isso. pouquinho de Bangu. Posso ir lá para Tia- Oba-Oba? Pode, Tia Seata. Porque primeiro lá do Oba-Oba eu fiz Zé Carlos Neto, jornalista. Também muito amigo. Foi, né? Foi. Aí depois que eu fiz Tia Seata No Oba-Oba. no Oba-Oba. E depois eu fiz Zeta Cafezinho Bom, que nos rendeu 4 prêmios, né? Aí eu voltei para Flor da Primavera, que é em 2015. Aí fiquei em 2015, 16, 17. Aí eu fui para Bangu. Lá para o Grilo de Bangu foi que eu fui fazer. Fiz um lá que foi indicado pelo presidente. Aí o segundo ano que eu fiz, aí o enredo foi meu, foi sobre a dança afro-brasileira. E depois eu vim falando sobre o Tiãozinho da Mocidade. Fala um pouquinho sobre o Tiãozinho. O Tiãozinho Parceirão. parceirão, né? Ele também foi mais a parte de composição dele, né? Que eu Ele ganhou tanto trabalhei samba. tanto em samba. Foram 3 anos seguidos, levando o Padre Miguel para a cabeça, com os 3 sambas no nota 10, né? Que foi Chuê Chuá, As Águas Vão Rolar. E teve o do Xingu também, né? E teve Ziriguidum. Não, Carnaval 2011, do Carnaval nas Estrelas, uma coisa assim. O Padre Miguel ganhou e tirou em primeiro lugar. Tá rodada, hein? Bastante. Eu não quero parar não, eu quero continuar. Fala da Tia Seata um pouco. A Tia Seata foi aquela história, ela veio para cá, para o Rio, né? Saiu ela era mãe de santo, mãe pequena, né? Lá na Bahia, veio para o Rio e praticamente ela fundou
vamos dizer assim, a pequena África, né? Porque ela tinha, a capital da pequena África era a casa dela, onde foi Donga e um dos autores do primeiro samba gravado, que foi pelo E telefone. ela curou o presidente, né? Ela curou uma ferida do presidente na época e por isso ela tinha uma regalia que as outras pessoas não tinham, porque na época quem tocasse violão na rua era preso, era proibido capoeira, essas coisas todas assim eram muito proibidas. Então, mas na casa dela, que ela fazia o sarau, né? Que é grandes compositores, é uma gama grande da sociedade. Nos fundos ela tinha um terreiro de candomblé. Chanda Baiana, lá, Donga. Donga, Mauro, esse é o nome dele agora. Aí fazia lá nos fundos. Fazia lá nos fundos, tinha um terreiro de candomblé, ela tocava É na Praça 11, capoeira. né? Era onde na Praça 11, mas naquela área ali do terreirão e do colégio. Que tem um colégio, Tia Seata, né? Então aquela área toda ali, até o Cais do Valongo, era tudo pequena África. Aí ninguém implicava com ela. Ninguém implicava com ela porque ela curou o presidente dessa tal ferida que ninguém conseguia, médico nenhum conseguiu ferir. Ela, através de ervas, curou o presidente, aí tinha essa regalia, né, de poder apresentava um sarau na frente, mas atrás Tinha o terreiro. tinha um terreiro. E também quem entrasse lá com seu violão poderia tocar tranquilamente, que não seria Que preso ninguém por vaidade. implicava. Hoje em dia violão é violão, né? É. Como cavaquinho e outras coisas mais. Agora fala um pouquinho sobre o enredo que você fez do Onésio das Reis. A Onésio da Geisa foi a história do Onésio, né, desde da vida dele como criança, né, criado na Mangueira, né, e até ele galgando o sucesso dele, o espaço dele como advogado, como escritor, como compositor, que hoje em dia, né, depois que ele começou a se dedicar, sempre se dedicou à arte, né, outra também, outra cabeça, né, um cara com uma cultura incrível, e ele continua processando todo o trabalho que ele faz, que é escritor, compositor. Eu fiquei surpreso dele cantando, né? Porque cantou bem, gostei da voz dele. Eu sempre gostava da voz da Geisa, mas também acabei gostando da voz do Onésio no sábado agora, né? Porque eu fiquei surpreso, apesar de conhecê-lo há séculos. E o Fiquei muito enredo surpreso. Xangô da Mangueira. O enredo do Xangô da Mangueira, eu contei a história dele toda, desde o início, né? Aliás, você passou tudo necessário, né, para mim. Aí então eu precisava, escrevi a história dele toda. E no final do enredo botei algumas alas que representavam as músicas que ele cantava e ele compôs. Clássico, budista. Isso aí, tudo isso eu coloquei. Ele no trem, batendo, foi convidado Isso ninguém fala, ir para né? Portela. No trem, Isso. de 6 e 12, eles garotinhos, eles Isso. vinham batucando na marmita. Isso daí. No Tudo isso. trem, Isso aí. Tanto Ninguém é fala disso. que tinha um destaque do trem, né? Representando ele na época que novinho, 11, 12 anos, tocava no Mas trem. ninguém fala disso. Aí depois ele foi para Portela, né? Isso, e depois da Portela. O professor ela dele foi Paulo da Portela, Paulo da mestre Portela. dele. Aí depois ele passou para Mangueira e lá ficou. Ele foi para Flor da. Ele foi para. Não, ele foi para.
Rocha Miranda. Isso, passou por Rocha Miranda. Ai, agora não. E depois ele foi para... Esqueci qual é o nome daquela escola. O Paulo da Portela foi, ele foi junto. Foi Portela. Não. Antes foi... teve Ira uma da outra Rocha, escola. Ira da Rocha. Não, acho que foi Não. Rocha Miranda. Não, Rocha Miranda depois foi para uma Eu outra. não me lembro, já não me Aí lembro depois, mais. quando o Paulo da Portela estava acostumado Te liguei. a comandar e não ser comandado, ele ia sair. Aí o Xangô falou, eu vou sair também. Foi quando o Xangô foi para Foi Mangueira. para Mangueira, fez um teste lá. Fez um conseguiu. teste, Pegou naquela época todo tinha que fazer mundo. teste. E ele acabou ganhando. Já passando a terceiro Já diretor de passando diretor de harmonia. harmonia. Fala um pouquinho sobre o E- cafezinho bom. Aí tá cafezinho bom, Por começa quê? a contar Por a quê história. É porque me pediram para fazer um enredo do café. Aí eu quis fazer um enredo diferente. Eu não quis fazer aquele enredo, sabe, didático, não. Aí eu escrevi sobre o café, começando realmente a saga do café, né? E depois do café com leite, que entrou em Minas Gerais, e no final as alas são compostas de vários derivados do café, entendeu? Iguibê, como é que é? O quê? Iguibê, Igibionira, um grito de liberdade. Esse enredo nós tiramos em primeiro uma lugar, coisa do segundo Geraldo lugar, pelo Silva, grito. né? Geraldinho. Mas não foi aí já não estava mais Geraldo Silva, não. Esse Gibionira, ele foi lançar, eu lancei em 2016. Foi em 2016, esse Gibionira, um grito de liberdade. E claro, é o nome Yorubá, né? E depois eu também repeti um outro afro, foi em 2000 foi antes do Tiãozinho da Mocidade. Antes de fazer um enredo Tiãozinho da Mocidade, eu fiz um enredo Ojô Dudu. E o nosso dança bloco, afro. DNA Suburbano. Eu colaboro com eles, eu não sou carnavalesco de lá, né? Eu só colaboro com ele, dou as dicas para o nosso querido presidente, porque eu sou muito grato a determinada coisa. Como eu falo muito no Geraldo Silva, porque ele me ajudou muito. O Geraldinho era uma figura quedinha que ele andava. Ele, Carlos César também. Carlos César está vivo. Graças a Deus. Na YouTube. Isso, na YouTube. Então, quer dizer, eu agradeço muito ao Geraldo. Mas, porque ele me abriu muitas portas, né? Ele que abriu muitas portas para me fazer alguns E carnavais. teve uma época que ele comandou o Terreirão do Samba. Foi aquele período que eu conheci. Agora, você me fez uma pergunta que eu acabei mudando para outro E assunto. qual foi? Bom, mas vai lá. Aí então, quer dizer, vou continuar a trajetória do Geraldo. Então ele me ajudou até um determinado tempo. Agora, depois que eu fui para o Flor da Prima, depois que eu fiz Rubens Confetti, ele já não, eu já estava caminhando com minhas pernas, então ele já não dava tantas ideias, né? Como eu te falei, o resto foi tudo acontecimento, foi acontecendo. Tiãozinho da Mocidade, foi até o Zé Mauro, diretor de carnaval de lá, que me indicou, por que você não faz Tiãozinho da Mocidade? Eu falei assim, eu não tenho intimidade com ele. Passei a ter, que hoje em dia, graças a Deus, somos amigos. Já teve lá no programa. Eu estava falando sobre o DNA suburbano. O DNA suburbano, em 2022 e 2023, eu agradeço muito o Pachu. Quem Porque ele levou você pegou... pro DNA Você sabe disso. Meu Deus. Aí então, ele, em 2022, 2023, ele levou a galera do DNA para desfilar com a gente. Em Campo Grande, em homenagem ao Onésio, né?
Geisa Cat, a homenagem a Xangô da Mangueira, ele levou a turma toda. Levou, foi. E também as 4 estações do ano. Foi um enredo que eu escrevi através de ver bem, eu via no hemisfério, eu não via aqui embaixo. É como se a agremiação tivesse subido e tal. Isso aí eu levei primeiro em Minas, depois levei aqui no Rio. E então, então, em agradecimento, você que me levou lá a primeira vez, gostei da agremiação, em agradecimento eu colaboro. Agora eu não sou carnavalesco lá. As pessoas, ele diz, né? Eu sou não, de lá não sou carnavalesco, eu colaboro, eu dou as ideias, tive reunião com ele domingo e a gente sempre está trocando ideia, eu dou as minhas ideias para ele. E ele segue o caminho dele, né? Porque é um bloco de embalo. Em bloco de embalo é muito difícil você fazer um carnaval com enredo. Bloco de embalo que tem enredo. Olha só, infelizmente nosso programa está acabando. É uma pena. Não, ótimo, eu adorei, agradeço a você, agradeço a Rádio Arte Show. Então eu quero agradecer o teu carinho, a nossa amizade de tantos e tantos anos, né? Sempre que tiver oportunidade, pode me chamar que eu estarei. Agradecer o seu carinho, de vez em quando a gente briga, né? Mas eu acho que a amizade, a gente tem que Quase abrir, todo dia tem a que gente se fala brigar, no telefone, tem de que vez em quando tem uma discutir, briguinha. mas tem que discutir. Então eu quero a gente agradecer tem- o teu carinho, a direção da rádio e Voltarei assim que puder, se você me convidar, desde o próximo ano que eu estarei fazendo. Tem outras novidades que é surpresa, né? E Com aí, se der para fazer. que você fazer. fez Xangô da Mangueira, mas teu desejo é fazer de novo. Mas não é bem Xangô, não é bem Xangô. Né? Não é? Ah, eu não sei. Ah, eu sei eu o que você está sei. falando, vou deixar. Então, até semana que vem. Até Muito semana que obrigada vem. pelo carinho de todos vocês e uma boa tarde. Uma boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Muito obrigado pela acolhida.